Pronto. Beleza, então, gente. Voltando aqui, vamos terminar a prova do Instituto Federal da Bahia, de 2019. Então, aí a gente termina a prova, depois eu coloco lá no Drive a resolução para vocês. Tá bom? Então, retomando, para vocês vai até 9h15 a aula, beleza? 9h15, eu me confundi aqui. Porque eu tô com o fuso horário de Campinas, aí é diferente o horário. De Campo Grande é -4, né? Para -3. Enfim, gente, vamos lá. Começar aqui. Questão 14. Ok. A hipotenusa do triângulo retângulo de catetos 4 mais raiz de 5 e 4 menos raiz de 5 é igual ao lado de um quadrado de área x centímetros quadrados. Beleza. Determine o valor de x. Bom, como é que a gente vai fazer isso, então? Primeira coisa, gente, vamos desenhar, tá bom? Vamos ver aqui o que ele está falando. Ele está falando que tem um triângulo retângulo que tem dois catetos. Então, vou desenhar aqui do lado um triângulo retângulo, né? E ele tem dois catetos. Ele tem um 4 mais raiz de 5. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Ele vai ter um cateto que tem 4 mais raiz de 5 centímetros e 4 menos raiz de 5 centímetros. Beleza? E ele falou que a hipotenusa do triângulo, desse triângulo aqui que eu acabei de desenhar, né, é igual ao lado de um quadrado de área x. Então, tá falando que esse lado aqui, ó, é o lado de um quadrado. Beleza, então vamos desenhar um quadrado aqui. Como se fosse o lado desse triângulo. Ficou meio feio, peraí. Assim. Pronto, agora sim. Ficou meio estranho, né? Mas deixa eu puxar pra cá. Ok. Beleza. Então, ele falou que a área desse quadrado é x, né? Então, a área do quadrado é x. O que que a gente tem que descobrir, então? Bom, ele falou que tem essa hipotenusa aqui e é um triângulo retângulo. Então, a gente pode achar qual que é o valor desse lado aqui. Eu vou chamar de L. A gente pode achar L. O que que é x? X é a área, né? É a área do quadrado. Como é que a gente acha a área de um quadrado? A gente multiplica um lado pelo outro, né? Todos os lados são iguais. Então, é L ao quadrado. Lado vezes lado. Beleza? Ok, então daí a gente já descobre. Agora, olha só o seguinte que interessante. Como é que a gente acha esse lado aqui, sendo que é o triângulo retângulo? A gente vai pelo teorema de Pitágoras, né? Então, o que que o teorema de Pitágoras fala? Que o lado, cadê? Que a hipotenusa ao quadrado, né? O lado ao quadrado, que eu estou desenhando aí, vai ser 4 mais raiz de 5 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. 4 menos raiz de 5 ao quadrado. Não é isso? É mais ou menos assim, né? O teorema de Pitágoras fala que se eu tiver um triângulozinho aqui com o lado A, B e C, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mesma coisa que eu fiz aqui do lado, tá bom? Cadê? Não apareceu ainda? Pronto, agora foi. Tá com delay o negócio. Enfim. Bom, então, olha só que interessante. Como a gente tem os dois L ao quadrado, eu posso falar que isso daqui é igual a x, não é? Porque L ao quadrado é igual a isso, que também é a área do quadrado que está ali no meio, né? Pronto. Então, é só eu descobrir isso daqui. Eu não preciso achar L, tirar a raiz, depois elevar ao quadrado, não tem necessidade disso, tá bom? Então, x, que é o que a gente quer, vai ser igual a quê? 4 mais raiz de 5 ao quadrado, mais 4 menos raiz de 5 ao quadrado. Ok. Como é que a gente eleva... A internet está meio instável. Ok. Como é que a gente eleva esses dois aí ao quadrado? 4 mais raiz de 5 ao quadrado. Bom, a gente usa aí o quadrado perfeito, né? Não sei se vocês lembram. Vai ser mais ou menos assim.
4 ao quadrado vai ser o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, 4, vezes o segundo termo, que é o raiz de 5, mais o segundo termo ao quadrado, né? Que é 5. Se tiver na dúvida em relação a isso, gente, como é que você multiplica isso daqui? É só você colocar aqui em cima. 4 mais raiz de 5 vezes 4 mais raiz de 5. Aí você faz a distributiva aqui e vai dar a mesma coisa que a gente achou aqui, ó. 4 mais raiz de 5 ao quadrado, que vai dar a mesma coisa que a gente achou aqui do lado. Tá bom? Então, qualquer coisa é só fazer do ladinho ali que também vai dar certo. O outro, eu vou ter que 4 menos raiz de 5 ao quadrado vai ser igual a mesma coisa, né? O 4 ao quadrado. Só que como tem esse menos aqui, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar por... Aqui vai ficar menos 2 vezes o primeiro, que é o 4, vezes o segundo, que é o raiz de 5. Tá bom? A única que mudou de um para o outro é o menos. Como eu vou levar esse menos 5 ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? Menos vezes menos é mais. Então aqui vai ficar mais 5. Menos raiz de 5 ao quadrado é 5. Beleza? Então, é isso aí. Aí a gente vai ter que somar essas duas coisas aqui, né? Vou colocar de azul. A gente vai ter que somar esses dois aqui, ó. Bom, vai dar 4 ao quadrado é 16. Aqui vai ter 16 também. A única coisa que eu posso cortar é esse com esse daqui, ó. Aqui é mais esse valor e aqui é menos esse valor. Posso cortar um com o outro. Pronto, tá bom? Bom, então 4 ao quadrado é 16. Então vai ser 16 mais 16 mais 5 mais 5, que é o que está ali do lado, né? Beleza. 16 mais 16 é quanto? É 32. 32 mais 10, 42. Beleza. 42. Achamos aí o que a gente queria. X é 42. Ou seja, qual que é a área desse quadrado aí? 42. 42 o quê? Centímetros quadrados. Tá bom? cm quadrados. Beleza, gente? Peguei meu gabarito aqui. Bateu certinho. Ok. E aí, gente? Alguma dúvida? Entender alguma parte? Eu tenho dúvida de uma coisa, professor. Podem falar. Quando tem essas raízes aí, eu não sei muito bem fazer conta com Hum. ela. Poderia me explicar mais? Raízes? O que que você não entendeu das raízes? Essas raízes, assim, tipo, como é que eu multiplico elas, como é que eu divido e tal. Hum, entendi. Bom, seguinte. Deixa eu pegar aqui o raiz de 5, né? Eu vou colocar aqui do lado, tá bom? Assim, pronto, para te explicar. Ó, então a gente tinha ali, ó, o 4 mais a raiz de 5, né? Então, 4 mais a raiz de 5, que estava multiplicando o 4 mais a raiz de 5, né? Beleza. Então, você está com dúvida como é que eu vou multiplicar raiz de 5 com raiz de 5? É um exemplo, né? Isso. Ok, beleza. Primeira coisa, o que que é uma raiz quadrada? O que define uma raiz quadrada, esse símbolo aí? É nada mais do que o seguinte, eu vou ter um número que multiplicado por ele mesmo, duas vezes vai dar o que está ali dentro. Como assim? Ficou meio estranho, né? Vamos imaginar o seguinte, eu vou ter aqui raiz de x vezes raiz de x. X é um número qualquer, tá bom? Qual que é a ideia disso daí? Raiz quadrada é quando você quer achar um número que multiplicado duas vezes, ele gera o número que você antes tinha tirado a raiz. Um exemplo, qual que é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é o quê? É 2. Por que que é 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4.
Ou seja, quando você extrai a raiz, quando você coloca essa raiz quadrada aí, você está procurando um número que multiplicado que multiplicado duas vezes, né, um número que é ao quadrado, ou seja, se eu colocar aqui ó, ao quadrado, vou colocar assim, 2 ao quadrado, um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai gerar o número de que você está extraindo a raiz, tá bom? Então, se eu vou ter um número uma raiz multiplicada por uma outra raiz do mesmo número, o que vai dar isso daí? Vai dar o próprio número. Por quê? Porque é um número, esse x aqui, é um número que multiplicado por ele duas vezes vai dar o próprio x. E Deu se para for... entender? Acho que ficou um pouco confuso, né? Não, isso Você aí eu conseguiu entendi. entender? Isso aí eu entendi, que se o número de uma raiz multiplicado por ele mesmo, outra raiz vai dar ele mesmo. Agora, e se fosse diferente? Saiu o microfone. Não estou mais ouvindo. E se Oi, fosse agora sim. diferente, professor? E aí, o que você entendeu? Não deu para ouvir. Eu entendi que se tem uma raiz de 5 e ela multiplicada por raiz de 5 vai dar um próprio Sim. número, que é igual. E se fosse diferente? Ok. Se fosse diferente. Aí é o seguinte. Deixa eu colocar assim. Então, a gente sabe que raiz é isso, né? Eu vou extrair um número e ele vai gerar um número que multiplicado por esse número duas vezes vai dar o número que eu quero, né? Então, vamos falar que eu vou querer a raiz de 5 vezes a raiz de 4, né? São números diferentes. Como é que eu faço isso daqui? Bom, nesse caso, as raízes que vão estar aqui dentro, os dois estão sendo multiplicados por uma raiz, né? Os dois estão sobre a raiz. Então, eu posso simplesmente pegar esses valores ali e jogar os dois para dentro da raiz. Um exemplo mais claro que eu posso ver aqui, fazer o processo inverso, porque eu posso falar que isso daqui, ó, vai ser a raiz de 5 vezes 4. Por que que eu posso mostrar isso? Por que que eu posso provar que é desse jeito? Vamos falar que eu quero a raiz quadrada de, deixa eu pensar aqui, 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? É um número. Não apareceu ainda para vocês, né? Cadê? Aí. Raiz quadrada de 16 é o quê? É o número que Multiplicado. multiplicado por ele, um número que ao quadrado vai gerar 16, né? Ou seja, isso daqui vai ser igual a um número, vou chamar de x, que x ao quadrado vai ser igual a 16. É a mesma ideia, tá bom? Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que isso daqui, ó, eu vou pegar esse 16 e vou fazer o seguinte, eu vou falar que é 4 vezes 4, tá bom? Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Ah, mas essa é a raiz quadrada, não importa. Eu só quero mostrar uma coisa para você, que é essa parte aqui de cima. Eu quero mostrar que eu consigo fazer isso daqui, só que o processo inverso. Então, beleza. 16 é o quê? 4 vezes 4. Coloquei aqui embaixo, 4 vezes 4. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou distribuir essa raiz. Eu vou falar que é raiz de 4 vezes raiz de 4. Eu posso fazer isso, tá bom? Eu posso pegar essa raiz ali, se estiver multiplicando, ou seja, uma raiz multiplicando a outra, eu posso dividir ou juntar as duas raízes, tá bom? Ah, beleza, agora eu vou extrair a raiz dos dois. Qual que é a raiz de 4? É 2. Qual que é a raiz do outro 4? Também é 2. Isso é 4, não é? Ou seja, eu pulei daqui para cá, ó. Entendeu? Ou seja, essa parte aqui é como se fosse isso daqui, é a mesma coisa. É igualzinho, ou seja, se eu tenho dois termos que estão se eu tenho dois termos que estão sobre uma raiz, eu posso juntar os dois multiplicando, que nem eu fiz aqui em cima.
e falar que isso vai ser igual a raiz de 20. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Posso juntar esses dois. Um outro jeito de enxergar isso daí é falar que essa raiz é nada mais do que, por exemplo, eu tenho raiz de 5. Isso daqui vai ser nada mais do que 5 elevado ao meio. Como assim, elevado ao meio? Você lembra que quando a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a gente tem, por exemplo, 5 ao quadrado. Isso significa que eu estou multiplicando 5 duas vezes, né? Agora, 5 elevado ao meio, eu estou multiplicando 5 meia vez? Não faz sentido, né? Só que uma coisa interessante que eu posso fazer com essa propriedade é que quando a gente tem, por exemplo, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quanto que é isso daí? Né? A gente pode falar que é 5, aí a gente soma esses dois expoentes aqui, né? Porque eu estou fazendo 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Na verdade, eu estou... Calma. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, perdão. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Agora está certo. 5 vezes 5. Pronto, agora está certo. Confundi aqui, perdão. Então, estou multiplicando 5 ao quadrado por 5 ao quadrado. É esse valor aqui multiplicado por esse, né? Eu posso somar esse 2 com esse 2, ó. Vai dar a mesma coisa que está aqui embaixo, ó. 5 a quarta. Estou multiplicando 5 4 vezes. E aqui é 2 mais 2, que é 5 a quarta. Por que que eu estou mostrando isso? Porque eu posso fazer a mesma coisa com esse termo aqui. Se eu tenho 5 elevado a 1 meio, eu tenho a raiz de 5, tá bom? E vamos falar que eu vou multiplicar 5 elevado a 1 meio por 5 elevado a 1 meio. Quanto que é 1 meio mais 1 meio? 0,5 mais 0,5. É 1, não é? Então, isso daqui vai gerar 5 elevado a 1, o próprio 5. O que é 5 elevado ao meio mesmo? É a raiz de 5, né? Ou seja, eu estou falando para você que 5 vezes a raiz de 5 é igual a 5. Entendeu? Então, é outro jeito de enxergar. Você pode tratar isso daqui como se fosse o expoente de um expoente, né? De um número, né? E eu simplesmente pego esses números e estiver multiplicando. Eu somo e posso fazer esse tipo de coisa. Se for o mesmo número, nesse caso aqui, ó, eu tinha, cadê? 5, cadê? 5 elevado ao meio, né? 5 elevado ao meio vezes 4 elevado ao meio. Eu posso falar que isso vai ser 5 vezes 4, os 2 elevado ao meio. Eu não posso simplesmente... Eita, aqui no meio. Eu não posso simplesmente somar esse 1 meio com esse 1 meio, porque eles são números diferentes, tá bom? Então, mas eu posso fazer o que eu coloquei aqui do lado, ó. 5 vezes 4, os 2 elevado ao meio. Vai dar no mesmo, tá bom? Isso é uma outra coisa. Certinho? Entendeu? Valeu, professor. Entendi sim. Beleza. Certinho, então. Deixa eu ver, cadê esse? Essa questão aqui é... Eu vou deixar aqui, então, tá bom? Deixar essas anotações aqui. Qualquer coisa, depois vocês voltam para dar uma olhada. Beleza? Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Podemos. Sim, professor. Beleza, então. Vamos lá. Vamos para 15, então. Vamos lá. Pilatos foi numa banca de revista. Deixa eu abrir aí. Pronto. Pilatos foi numa banca de revista comprar pacotes de figurinhas para ver se completava seu rol. Beleza. Chegando em casa, ele abriu todos os pacotes, totalizando X figurinhas. Tá bom. Ele foi verificando as figurinhas e as que ele já tinha no álbum, ele iria descartar. Tá bom. O descarte das figurinhas foi feito em duas etapas, sendo que na primeira etapa foram descartados um quarto das figurinhas, ok? Do total de figurinhas compradas. Então, ele descartou um quarto. Depois, no segundo descarte, um terço do que restou do total, após o primeiro descarte. Beleza. Determine o percentual de figurinhas descartadas por Pilatos
do total que ele comprou. Beleza, então. Deixa eu pegar minha cola aqui, certinho. Essa daqui vai ser para ver como que eu organizei aqui. Bom, então ele tinha um total de X figurinhas, não é? Então, dessas X figurinhas, ele descartou um quarto. Cadê? Foram descartadas um quarto na primeira etapa. Então, eu vou falar aqui, ó, primeira etapa. Então, na primeira etapa, ele descartou um quarto, né? Então, eu vou ter X, que é o total. Só que desse X, olha só que interessante. Ele pegou aqui, vamos falar aqui, essa barra aqui representa o total de figurinhas, né? Eu vou dividir esse total de figurinhas em 4 partes. Para quê? Vocês já vão entender o porquê. Ok, né? Então, aí, ó, eu vou ter o total de figurinhas, que representa essa barra, e vou dividir em 4 partes, tá bom? Ele descartou um quarto, ou seja, ele descartou essa parte aqui, ó. Ele descartou uma parte das 4 que fazia parte do total de figurinhas, tá bom? Então, ele descartou isso daqui, ó. Ou seja, se ele tinha 4, agora, se ele tinha 4 partes de 4, ele descartou uma parte de 4. Deixa eu colocar aqui. Ele tinha 4 partes de 4, né? Ele tinha um total, né? Ele tinha um pacote inteiro, né? Um X inteiro. Ele descartou um quarto, ou seja, uma parte das 4 que ele tinha dividido. Ele tem quanto agora? Ele tem 3 quartos. Beleza, então ele tem 3 quartos de quê? De X. Beleza? Tem 3 quartos de X. Isso é um jeito de pensar, tá bom? Um outro jeito, que é mais Professor, prático, é fazer o seguinte. Deixa eu colocar isso aqui para cá. o professor, o senhor quer saber quem fez as tarefas? Oi? É que, do jeito que eu fiz essa parte da tarefa, é um pouco mais fácil. Como que? Essa daqui? O meu professor explicou assim, a Hum, gente tem um total de figurinhas de 100%, aí ele tirou um quarto, que é 25, aí depois sobrou oi, não tô 75. ouvindo. Oi? Não tô ouvindo. Agora acho que voltou. Tá melhor, assim? Pode falar. Ele explicou assim, a figurinha tem 100%. Então, Hum, ele tirou um quarto. Um quarto é 25. Então, fica 75. Aí, esse 75 representa um terço. Aí, vai tirar um terço, que é 25 também, que é igual a 50. Então, ele tem 50% das figurinhas. entendi. Calma, acho que falhou de novo o microfone, mas eu entendi o que você quis dizer. Não, beleza. É um outro jeito de pensar. Também tá certo. Se vocês entenderam melhor, ok. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar de um outro jeito, aí depois eu mostro do jeito que você falou, beleza? No final vai dar a mesma coisa, gente. Eu só tô falando aqui para ficar mais visual, tá bom? Tô dividindo a barra e tal, para quem tem dificuldade de enxergar o que é um quarto, o que é cada coisa, beleza? Então vamos lá. Primeira etapa. Então, dessa primeira etapa, um outro jeito de pensar seria o seguinte: ele descartou, cadê? Um quarto, não foi? Ou seja, eu vou ter x, eu posso multiplicar esse x por um quarto. Aí eu vou achar o quê? Eu vou achar a quantidade que ele descartou. Se eu tenho 10 figurinhas, não, 10 não, vou falar que eu vou ter aqui 8 figurinhas, aí eu descarto um quarto dessas figurinhas, né? Significa que eu descartei 2 figurinhas, né? Multiplico por um quarto, significa que eu descartei 2. É como se eu estivesse dividindo por 4, fazendo essa divisão aqui do lado e pegando uma parte só, tá bom? Beleza, é outro jeito de chegar. Eu multiplico por um quarto, vai ser um quarto, vai ser x sobre 4. Né? O que isso significa? Que restou 3x sobre 4 de figurinhas. É outro jeito de pensar. Ou, como a Thay, né, estava falando,
eu posso pensar o seguinte, esse 1/4, ele representa o quê? 100% das figurinhas, só que dividido por 4, né? Então, é como se tivesse uma parte de 4 do total de 5%, ou seja, 25%, né? Porque se aqui vai ser 100%, aqui eu vou ter 25%, 25% e assim por diante. Cada parte vai ser 25%. Ou seja, no final dessa etapa, ele vai ter 100% de figurinhas menos 25% de figurinhas. Isso vai dar 75% de figurinhas. É outro jeito de pensar. Beleza? Nesse caso, isso é bom porque os números que você vai dar aqui, que você vai achar no gabarito, são números mais bonitinhos. Agora, vamos falar que chega lá e ele fala, não, ele, no final ele tem 3/7 de figurinha. Aí, quanto que é 3/7 de 100%? É outra coisa para se pensar, né? Então, para alguns casos faz sentido. Para alguns, não tanto. Nesse caso é bom usar isso daí. Tá bom? Então, beleza. Então, o que que a gente concluiu aqui? Que ele ficou com 3/4 de figurinha. Beleza. Então, vamos começar aqui a segunda etapa. E, tá. Então, se ele ficou com 3/4 de figurinhas, depois ele descartou 1/3 do que restou do total após o primeiro descarte. Ou seja, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Ou seja, eu vou ter 3x/4, que é o total de figurinhas que sobrou, e ele descartou quanto? Ele descartou 1/3. Então, ele pegou aqui, ó, e descartou 1/3. Se eu multiplicar por 1/3, eu vou achar o quanto eu descartei. E o que ele está perguntando? Determina o percentual de figurinhas descartadas do total de figurinhas que ele comprou. É isso? Calma. 3/4. É isso aí, beleza. Calma, 3. Ah, não, beleza, beleza. É isso aí. Bom, então a ideia vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui 3/4, que foi a quantidade que ele sobrou aqui. E aqui eu vou ter 1/3, tá bom? Então, quando eu multiplicar 3/4 por 1/3, vou cortar esse com esse, vai sobrar aqui x/4. Ok? Beleza? O que isso significa? Significa que, na primeira etapa, ele descartou 1/4. Na segunda etapa, ele descartou 1/4 também, tá vendo? Porque ó, na primeira ele descartou 1/4 total, e na segunda etapa ele descartou 1/3 do que sobrou. Ou seja, ele descartou 1/3 de 3/4. Tá bom? Ou seja, eu vou somar 1/4 com 1/4, né? Que foi o quanto ele descartou na primeira, mais o quanto ele descartou na segunda. Posso fazer x/4 mais x/4. 2x/4, que é igual a x/2. Beleza, né? Ou eu posso pensar o seguinte, cadê? Aqui. Eu posso pensar que sobrou 3/4 no total, ou seja, sobrou, deixa eu desenhar aqui, pronto. Dessa barra que ele tinha aqui, eu vou falar que esse de vermelho vai ser o quanto ele descartou na segunda etapa. Um exemplo, vai ser essa bolinha de vermelho que não apareceu ainda, apareceu agora. Então, na primeira, ele descartou 1/4, não é? Na segunda, ele descartou 1/3 do que sobrou. Ou seja, aqui não tem 3 espacinhos, não tem 3 partes. Eu posso só falar que ele descartou essa outra parte aqui, ó. Olha só. É outro jeito de pensar. Então, eu peguei aqui, ó, e no final sobrou o quê? Sobrou metade, mesma coisa. Então, eu tirei 1/4, sobrou 3/4. Aí eu vou tirar 1/3. Ou seja, eu vou tirar só uma dessas partezinhas aqui, ó. Quando eu tiro, sobra metade. Beleza? É a mesma coisa. Então, vamos lá. No final, sobrou x/2. Ou seja, metade, 50% das figurinhas foram descartadas. Letra C. Beleza?
E aí, gente? Me digam aí alguma dúvida? Professor, o senhor podia explicar aquela parte que tá de preto ali Oi? de novo? Que eu me perdi um pouco. Não tô ouvindo. O senhor podia explicar de novo aquela parte que tá de preto ali? De preto? Ah, tá, ok. Bom, Eu me perdi um pouco. o que eu fiz aqui nessa parte? Eu falei o seguinte, ó. Primeiro, vamos ver o quanto ele descartou na primeira etapa. Então, aqui vai ser a primeira etapa. Quanto que ele descartou na primeira etapa? 1/4 do total, né? Tá falando aqui, ó. Cadê? Aqui. Foram descartados 1/4 total na primeira etapa. Então, já tem o quanto ele descartou na primeira etapa. Beleza. Só que o que eu fiz? Eu calculei o quanto que sobrou desse 1/4. Bom, se ele tinha x e descartou 1/4 de x, sobraram 3/4, né? Porque eu vou ter 4/4, que é o total, menos 1/4. Né? Então, é como se fosse isso daqui, ó. 4/4 de x menos 1/4 de x. Isso vai sobrar o quê? 3/4 de x. Então, eu peguei essa primeira parte aqui, que foi 1/4 do total, e agora eu vou calcular na segunda etapa, que foi a segunda etapa de descarte, que ele descartou as figurinhas. Quanto que ele descartou nessa segunda etapa? Para achar quanto ele descartou, eu peguei o que sobrou da primeira, aqui, ó, eu peguei o que sobrou da primeira e multipliquei por 1/3. Para achar o quê? Para achar o quanto ele descartou do total na segunda etapa. Beleza? Então, sobraram 3/4 e eu vou multiplicar por 1/3. Ou seja, eu vou dividir isso daí por 3, eu vou pegar o que ele tinha, dividir em 3 partes e pegar só uma parte. Foi o quanto ele descartou. Quanto que é, então, 1/3 de 3/4? É isso daqui, ó. É 1/4 de x. Beleza? Então, o que isso significa? Ele pegou 1/4 de x, depois outro quarto de x e descartou os dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o quanto que ele descartou nas duas partes. Eu vou somar 1/4 que ele descartou na primeira, mais 1/4 que ele descartou na segunda. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, e somar 1/4 mais 1/4. As bases são iguais, não é? Então, eu só conservo a base e somo o que está ali no numerador. X mais x é 2x. Aí eu só vim aqui, ó, e dividir em cima e embaixo por 2, né? Eu posso fazer isso, ó, 2, sei lá. Eu tenho aqui 4 sobre 2. Eu posso vir aqui, ó, e dividir em cima e embaixo sobre 2. Não vai alterar o valor. Isso daqui vai ser igual a 2. Beleza? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Só que ficou 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Como tá ali. Beleza? Entendeu? Obrigada, professor. Obrigada. Nada. Eu entendi. Entendeu certinho, mesmo? Se Uhum. não, fala aí. Qualquer coisa a gente tenta explicar de novo. Certinho, então? Sim. Ok. Beleza, vamos lá, então. Terminamos aqui a 15. Vamos para 16. Beleza. Bom, qual que é 16? Está falando que Pamponé comprou um reservatório em formato de um cubo a fim de armazenar uma determinada cota de água. Cota é quantidade, tá bom, gente? Uma determinada quantidade de água. Ok. Necessária para um determinado serviço. Ok. Quando ele colocou a referida cota de água no reservatório, percebeu que apenas 40% do volume foi preenchido. Ok. Sabendo que o volume do reservatório ocupado pela cota que Pamplona colocou corresponde a 1.280 milímetros cúbicos, então a diferença do volume total do reservatório pelo volume ocupado pela cota em milímetros cúbicos será de... Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar
aqui o reservatório. Ele falou que é o formato de um cubo, né? Então, vamos fazer assim, ó. Desenha aqui um quadrado, outro quadrado aqui. Beleza. Então, esse daqui é o reservatório do Pamponê. Então, ele encheu até um quarto, né? Deixa eu riscar aqui. Até um quarto de água. Aqui, pronto. Então, ele encheu até esse um quarto. Beleza. Ah, não. Perdão. Percebeu? Cadê? Acho que eu li errado. Calma. Quando ele colocou a referida cota de água, percebeu que apenas 40% do volume do reservatório foi preenchido. Perdão, gente, fiz errado aqui. Então, ele preencheu 40%, não foi? Perdão. Então, vou falar que aqui, ó, vai ser 40%. Não é um quarto, não, perdão. Eu li o 4 ali, eu confundi. Então, vou colocar aqui. Beleza. Então, eu vou falar que isso daqui, ó, vai ser 40% do total. Tá bom? Cadê? Beleza. Ok. Quando ele colocou a referida cota de água no reservatório, percebeu que apenas 40% do volume do reservatório foi preenchido. Tá bom. Sabendo que o volume do reservatório ocupado pela água que Pampone colocou corresponde a 1.280 centímetros cúbicos. Beleza. Então, vou vir aqui e vou falar que 40% é 1.280 milímetros cúbicos. Beleza. Então, o que isso significa? Que 40% vai ser essa quantidade de volume aí. Então, a diferença do volume total do reservatório pelo volume ocupado pela cota em milímetros será de... Então, ele quer saber qual que é a diferença do total, né, do volume total do reservatório e pelo volume que ele colocou aqui, que é 40%. Qual que é a diferença? Bom, então eu sei que no total, né, eu vou ter 100% do reservatório e ele quer a diferença com o que está ocupado, não é? Cadê? Então, a diferença do volume total do reservatório pelo volume ocupado. Então, o volume total é 100%, e ele usou quanto? Ele usou 40%. Ou seja, o que eu quero achar é 60% do volume. É isso que está me pedindo. Eu quero achar quanto que é 60%. Beleza? Então, o que eu vou fazer? A gente vai aqui para a nossa regrinha de razão e proporção, né? A famosa regra de 3. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que 40% do volume equivale a 1.280 milímetros cúbicos, e eu quero achar quanto que equivale a 60% do volume. Eu vou chamar de V. V milímetros cúbicos. Beleza? É isso que eu quero achar. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente faz aquela multiplicação, né? A gente multiplica esse por esse e esse por esse daqui. Beleza. Quanto que vai dar isso daí? Eu vou vir aqui, ó. V, vou chamar só de V agora, tá bom, gente? V vezes 40 é igual a 1.280 vezes 60. Beleza. Aí eu vou vir aqui, eu vou dividir aqui por 10, né? Então, corta um zero com o outro. E eu vou falar que V vai ser igual a quê? Vou fazer melhor até. Vou dividir aqui, ó, por 2. E aqui também eu vou dividir por 2.
porque aqui, ó, vai ficar 3, esse 6, né? E aqui vai ficar 2. É a mesma coisa, dividir por 2 dos dois lados. Então, aqui vai ficar 1.280 vezes 3 dividido por 2. Beleza? Ok. Então, eu só dividi por 2 dos dois lados e deu esse valor ali. Agora, quanto que é 1.280? Eita. Quanto que é 1.280 dividido por 2? Vou fazer aqui, ó. 1.200, isso já tem um valor aqui. Dividir isso aqui por 2, vai dar quanto? Bom, 1.200 dividido por 2 é 600, não é? E 80 dividido por 2 é 40, né? Então, é só multiplicar 600, que vai dar 1.200. Ó, se eu multiplicar por 2, vai sobrar 80. Aí eu somo com 40 aqui, ó. 2 vezes 40, 80. Zero. Então, vai dar 640. Beleza. Então, isso daqui vai ser 640 vezes 3. 30 não, vezes 3. Quanto que é 640 vezes 3? Vou fazer aqui do lado. 640 vezes 3. 3 vezes 0 é 3. 3 vezes 4 é 12. Deixa eu ver aqui em cima. 3 vezes 6 é 18. Mais 1, 19. Então, vai dar 1.920 milímetros cúbicos. Tá bom? Letra A. Certinho? Ok, sobrou um tempinho aí. E aí, gente? Me digam aí. Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte? Estou por vocês, tá bom? Resumindo, eu só peguei e descobri quanto que é a diferença, né? Essa diferença aqui, ó, que ele está pedindo, ó, a diferença do volume total do reservatório pelo volume ocupado. Qual que é a diferença? É 100% menos 40%, ou seja, 60% do volume, né? Aí eu fiz uma regra de 3 para achar quanto que é 60%, né? Se 40 é 1.280, 60 é 1.920, como eu achei aí. Certinho? Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Eu entendi tudo, sim. Beleza. Certinho, então. Vamos lá. Dá para fazer mais a 17, né? Vai ter 18? Ixi. Essa 18 é o quê? De fotos. Talvez eu faça 18 aula que vem, então. Dá para fazer 17 ainda. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ozzy e Bob tomaram medicamentos diuréticos e, por isso, vão para o banheiro de maneira sistemática. Ok. Ozzy vai ao banheiro de 30 em 30 minutos e Bob de 18 em 18 minutos. Assim, a primeira vez que eles se encontraram foi no horário de 12h e 45. Ok. Qual foi o horário que os dois se encontraram novamente no banheiro depois deste primeiro horário? Beleza. Então, a gente quer achar aqui depois de quanto tempo que eles se encontraram, né? Eu fiz um esqueminha aqui, numa resolução que eu acho que ficou mais interessante de enxergar, tá bom? Acho que vai ficar mais claro para vocês. Uma questão meio, às vezes, meio chatinha de entender. Então, vamos pensar o seguinte. O Ozzy, vou colocar aqui de azul, vai ser o Ozzy, tá bom? Piscar aqui o Ozzy de azul. Eita. Então, o Ozzy vai ser esse de azul. Então, o Ozzy, ele vai de 30 em 30 minutos, não é? Então, vamos lá. Vamos falar que eu tenho uma hora zero aqui, 0 horas. Um exemplo, tá bom? Só para a gente entender como que está funcionando isso daqui, como é que funciona essa questão. Então, ele vai de 30 em 30 minutos, não é? Então, é de meia em meia hora, ou seja, 0 horas
depois 30 minutos, depois 1 hora, né? Depois 1 hora e 30, depois 2 horas. Mais ou menos assim, o relógio do Ozzy. E o Bob? Cadê o Bob? Bob vai para aula de... Para aula não, vai para o banheiro de 18 em 18 minutos. Beleza, então Bob aqui vai de 18 em 18 minutos. Beleza. Então aqui vai ser 0. E aí ele vai contar de 18 em 18. Ó. Então aqui vai ser 18 minutos. 18 mais 18 vai ser 36, né? 36 minutos. E assim ele vai indo. 18 em 18. A questão é, eu quero encontrar um momento, um determinado período ali, onde eles vão no banheiro e acabam se encontrando, né? Então, o que eu posso mostrar a partir disso daqui? Que o número de vezes que o Ozzy vai no banheiro vai ser igual a N, que é o número de vezes, tá bom? Vezes quanto? Com que frequência ele vai? Ele vai de 30 em 30 minutos, né? Então, o que eu vou encontrar com esse O aqui? Eu quero saber com esse O qual vai ser o tempo que o Ozzy vai, em que períodos assim ele vai no banheiro. Então, vai ser 30, vai ser N vezes 30, com N pertencente aos naturais. Como assim pertencente aos naturais? N só pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu só vou no banheiro 1, 2, 3, 4, 5. O Ozzy só vai no banheiro números inteiros de vezes, né? Números naturais. Eu não posso ir no banheiro 3,5 vezes, tá bom? Mesma coisa com o Bob. Só que o Bob, ele vai no banheiro N vezes, é um outro número de vezes, vezes 18. Mesma coisa, com N pertencente aos naturais. Como assim? Vezes 18, vezes 30. O que eu estou achando com isso daqui é falando o seguinte, olha, ele foi no banheiro 3 vezes, por exemplo, vamos falar que o Ozzy foi no banheiro 3 vezes. Se ele foi no banheiro 3 vezes, o que isso significa? Que na primeira vez, ó, vou colocar de vermelho, que na primeira vez que ele foi no banheiro, tinham passado 30 minutos. Na segunda vez, coloca aqui, ó, na segunda vez que ele foi no banheiro, tinham passado 1 hora. E na terceira vez, tinham passado quantas horas? 1 hora e 30. Não é? 1 hora e 30, né? Então vai ser 60 mais 30, né? 90 minutos. E é o que eu estou achando aqui, ó. Eu vou falar que quando eu multiplico N, eu substituo N por 3, eu vou... Cadê? Eu vou falar aqui, ó, que ele então percorreu... Que o tempo, se ele foi no banheiro, o tempo que passou desde do horário zero até a quantidade de vezes que ele foi, foram 90 minutos. A mesma coisa com o Bob, entendeu? Então, o que esse O igual a N vezes 30 ele faz? Ele me fala o seguinte, ó, quantas vezes tal pessoa foi no banheiro? Bom, foi X vezes. Então, vai ser X vezes 30. Vai ser o tempo que passou do tempo zero até o tempo que eu estou contando, né? Se ele foi 3 vezes no banheiro, passaram, ó, 30 minutos, 1 hora e meia, 90 minutos, beleza? Então é isso que eu estou descobrindo com isso daqui, beleza? Então, vamos lá. Então eu já sei isso daqui. O que eu quero encontrar então? Eu quero encontrar um período onde os dois tenham ido ao banheiro ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, eu posso falar que se os dois foram ao banheiro ao mesmo tempo, o tempo que passou do horário zero até o tempo que eles se encontraram é o mesmo, não é? Porque pensa comigo o seguinte, eu vou daqui até tal lugar e uma pessoa vai fazer a mesma coisa. Vai de algum lugar até esse tal lugar, né? O tempo que vai demorar para eu ir até aquela pessoa e aquela pessoa ir até
o mesmo lugar que eu estou indo, se a gente se encontrou, é o mesmo. Ou seja, qual que é a ideia? É que o tempo que passou do Ozzy ir no banheiro, o tempo total, e do Bob ir no banheiro é o mesmo, né? Porque eles se encontraram no final. Então, eu posso falar que B igual a O. Ou seja, o tempo que passou do Bob é o mesmo tempo que passou do Ozzy. Então, beleza. O que eu vou falar aqui, então? Eu vou falar que M vezes 18 é igual a N vezes 30. Ou seja, eu tenho que achar dois números, tal que M vezes 18 é igual a N vezes 30. Assim eles vão se igualar. Como é que eu acho isso? Bom, lembra do que eu falei aqui do lado? Que eles são inteiros? Se eles são inteiros, eu posso simplesmente ir testando aqui, ó. Posso tentar encontrar os valores. Eu penso assim, ó, M vezes 18 é igual a N vezes 30. Como é que eu vou resolver esse negócio assim? Penso o seguinte, eu não posso substituir esse M pelo número que está aqui do lado, vou colocar até de preto para destacar. Eu posso falar que N é 30 e N é 18. Não posso? 30 vezes 18 é igual a 18 vezes 30. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ficar mais fácil de eu achar qual que é o valor real que eu quero descobrir, né? Beleza. Então, 30 é 18. Agora, o que eu vou fazer que eu tenho esses dois valores? Eu posso ir dividindo esses valores, vou dividir por 2. Eu posso ir dividindo até achar o menor divisor possível, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, e fazer o M, nunca soube o nome certo, acho que é menor divisor, menor múltiplo comum, então vai ser o MDC, se eu não me engano. Beleza, eu posso fazer isso daqui, ó, 30, 18. Aí eu vou dividindo aqui por 2, vai dar 15, e aqui vai dar 9. Aí eu divido agora por 3. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 3. Beleza. Então, eu achei aqui um ponto que não dá mais para dividir os dois. É o que eu poderia ter feito aqui. Eu pego esse 30, esse 18, divido por 2. Vai ficar 15 vezes 18 é igual a 9 vezes 30. Tá bom? Daqui para cá eu não mudei nada. Eu só mudei o M e o N. Aí eu venho aqui e divido de novo por 3. Vai dar 5 vezes 18 é igual a 3 vezes 30. Se você multiplicar aqui, você vai ver que vai ser a mesma coisa. 5 vezes 18 é igual a 3 vezes 30. Não fiz nada, tá bom? Então, beleza. Dá para dividir mais? Não dá para dividir mais. O que isso me mostra? Me mostra que o menor tempo possível para os dois se encontrarem, depois da primeira vez que eles se encontraram, vai ser o quê? Vai ser M vezes 18 ou 3 vezes 30 minutos, ou seja, 90 minutos. Que é 3 vezes 30 é 90, né? Beleza. Então, é isso que eu posso mostrar com isso daqui, tá bom? Que foram 30 minutos. Que foram 90 minutos. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, com isso daqui, o que eu mostrei? Eu mostrei que se eles estão em um tempo X, eles podem ir passando de 30 em 30 minutos e indo, e uma hora eles vão se encontrar e vai passar 90 minutos. Então, por exemplo, você vai contando aqui os horários do Bob, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na nona vez que ele foi no banheiro, se passaram quanto tempo? 90 minutos. Que é o mesmo tempo que o Ozzy demorou para ir no banheiro 3 vezes. Olha só. Entenderam? Então, é a mesma coisa. Então, se passaram 90 minutos. Então, ele falou que mais? Que eles se encontraram primeiramente meio-dia e 45. Quanto que é meio-dia e 45 mais 90 minutos? Bom,
primeira coisa, 90 minutos, já vou terminar, gente, rapidinho. 90 minutos é 1h30, não é? Então, eu venho aqui e falo que vai ser 12h45 mais 1h30. Quanto que vai dar isso daqui? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 3 mais 4, 7, né? Só que lembra que 7, eu não posso ter 65 tantos minutos, né? Então, eu vou vir aqui e vou falar que isso aqui vai ser, calma, 7, então aqui vai ser 30, 45, passou inteiro, então aqui como se fosse 13, não ficou tão bom nesse negócio. Enfim, então, somar esse com esse vai sobrar 7 aqui. Só que 75 minutos, se aqui sobrar 7, 75 minutos vai ser 1h, não é? Mais 15 minutos, não é? Então, eu posso só pegar aqui e falar que aqui vai ser 15 minutos, e aqui eu subo 1h, tá bom? Então, aqui vai ser meio-dia, mais 13 horas, mais 14 horas. Beleza, então vai ser 14h15. Certinho? Então, essa é a ideia. Porque se eu somar 30 com 45, eu vou ter 1h15, né? Aí eu coloco aqui o tempo em minutos e somo com 1h ali em cima. Então, vai ser letra I. Beleza, gente? Certinho? Todo mundo entendeu? Tudo certo? Oi? Oi? Beleza, então, gente. Aí, tô por vocês. Se tiver algum... Eu entendi, sim. Entendeu? Beleza. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Se não, vocês estão liberados, tá bom? Já passou um tempinho aí do horário, perdão. Aí foi só o tempo de terminar aqui. Deixa eu encerrar a gravação.